Fala galera, professor Geraldo Neto na área e estamos dando continuidade aí ao nosso estudo dentro do direito administrativo de atos administrativos, perfeito? Vamos agora para o nosso segundo bloco. Na aula passada, nós encerramos falando o conceito de ato administrativo pelo recurso mnemônico que eu coloquei no quadro, que foi a vontade ardente, perfeito? Olha só, manifestação, declaração de vontade unilateral com o fim de ardente, adquirir, resguardar, declarar, extinguir, modificar ou transferir direitos e obrigações, produzindo efeitos jurídicos e que são manifestados por um agente público, sendo sempre passível de controle jurisdicional, perfeito? Passado dessa fase, a gente dá prosseguimento, olha só. Além das características que foram apresentadas, a gente tem que se lembrar que ao editar um ato administrativo, a administração pública ela encontra-se em uma posição de superioridade em relação ao particular, pois está amparada pelo regime jurídico administrativa. Logo, nós temos o quê? Supremacia do interesse público sobre o privado. Perfeito? O ato administrativo ele está sujeito a exame de legitimidade pelo Poder Judiciário ou pela própria administração pública. Quando ela fizer isso, vai ser através da autotutela, aquele princípio que nós aprendemos em aulas passadas, perfeito? Conforme analisaremos posteriormente, a administração pública ela pode exercer o poder ou o princípio de autotutela sobre seus próprios atos. Eu te expliquei lá em princípios, quando eu falei da autotutela, mas falei que nós iríamos trabalhar melhor dentro de ato administrativo, porque eu iria contextualizar isso para vocês, ok? No mesmo sentido, constatado que um ato administrativo ele foi editado em desconformidade com o ordenamento jurídico vigente, o Poder Judiciário está autorizado a analisá-lo, procedendo à respectiva anulação, se for o caso. Então, o que eu quero que você preste bem atenção, meus amores? Olha só. A gente ainda não está estudando o tópico controle dos atos, tá? Mas entenda, ó. Controle desse ato. Controle. Esse ato, esse controle ele pode ser feito pela própria administração, ou ele pode ser feito pelo judiciário. Tá? A administração, a administração, ela faz o controle tanto de mérito quanto o controle de legalidade. Tá bom? O controle de mérito é quando eu estiver o quê? Em um ato discricionário, perfeito? E o controle de legalidade é quando eu tiver um vício. Até aí tudo bem. O judiciário, ele só pode fazer o controle de legalidade. Por quê? O controle de legalidade, ele pode ser tanto interno, quanto pode ser o quê? Feito pelo judiciário, externo, beleza? Ele pode ser externo. Agora, o controle de mérito só pode ser feito de forma interna. Então, não há de se falar em judiciário fazer controle de mérito de ato praticado pela administração. Só se referir à legalidade. Perfeito? Estamos juntos? Quando é a administração que faz esse controle, eu tenho o princípio da autotutela. Perfeito? Lembrando, tá, que o judiciário, lembrando que a autotutela ela pode ser feita de ofício, beleza? Ou mediante provocação. O judiciário ele só pode atuar pelo princípio da inércia, mediante provocação. Ok? Só mediante provocação que ele vai atuar. Então, vamos lá.
Se eu tenho um ato que foi praticado, ele pode ser controlado pela própria administração pública através da autotutela, seja de ofício ou mediante provocação, e ela vai controlar o mérito quando se tratar de ato discricionário ou de legalidade quando eu tiver um vício, seja ele ato vinculado ou discricionário, nós vamos ver mais à frente. O controle feito pelo judiciário é só no que diz respeito à legalidade, perfeito? E só quando for o quê? Provocado, de acordo com o princípio da inércia, ok? Então faz isso daí no seu material, que eu estou tomando um golinho d'água aqui. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, vou apagar. Vamos lá, continuando aqui com vocês, tá? Agora, a gente vai dar mais um passo, perfeito? Já te expliquei o conceito de ato, já te expliquei a diferença de ato administrativo, ato da administração, de fato e ato, fato administrativo, fato da administração. Te expliquei a semelhança entre fato administrativo, que ele decorre da implementação de outros atos, por isso que ele também é chamado de ato material. A gente trabalhou todo esse conceito de ato administrativo, falamos da de Pietro, falamos do Eli Lopes Meirelles, e aí agora a gente dá um passo adiante. A gente entra nos elementos ou requisitos que formam o ato administrativo. Primeira coisa que eu quero que você fique bem atento, tá? Elementos é uma coisa. Atributos é outra totalmente diferente. Presta atenção aqui comigo. Eu, professor Geraldo Neto, eu tenho cabeça, ombro, joelho e pé. Então, esses são os elementos que compõem o professor Geraldo Neto. Cabeça, ombro, joelho e pé. Você em casa tem cabeça, ombro, joelho e pé. O professor Sidney tem cabeça, ombro, joelho e pé. Ou seja, esses são os elementos que nos formam. Agora, por exemplo, o professor Sidney, ele tem o cabelo liso, ele tem o atributo de ter o cabelo liso. Eu não tenho, meu cabelo é ruim, por isso que tem que usar baixinho. Ou seja, atributos são qualidades que pode ou não ter aquele ato administrativo. Agora, elementos ou requisitos, obrigatoriamente todos eles devem ter. Ok? Traz para a matéria então. Os elementos que formam o ato administrativo, os requisitos, tá? Isso é sinônimo, elemento ou requisito. Obrigatoriamente, todos os atos, eles devem ter todos os elementos. Todos, tá? Vamos lá. Elementos ou requisitos do ato administrativo. O elemento ou requisito do ato administrativo nada mais são do que os componentes necessários para que o ato seja considerado inicialmente válido, editado em conformidade com a lei. Perfeito? Então, obrigatoriamente, ele deve ter todos os elementos. O professor Eli Lopes Meirelles, ele entende serem 5 os elementos dos atos administrativos, que são competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Lembrando a você, tá? Todo livro, toda apostila fala o quê? COFIFOMOB. Eu não gosto de falar COFIFOMOB. Para mim isso é passado, até porque todos os meus fluxogramas eu faço através do recurso mnemônico ff.com, ok? ff.com. Ah, Geraldo, eu não gosto, eu quero o COFIFOMOB. Fica à vontade. Ah, Geraldo, eu quero ff.com. Fica à vontade. O importante é você passar na prova, ok? Geralmente as pessoas passam com esse, tá? Volta para cá. Olha só. Então, esses são os elementos que formam o ato administrativo. Competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Tem que ficar atento, ok? Só para poder fazer uma observação para você. A Maria Silva Zanella de Pietro, ela também fala que a competência pode ser chamada de sujeito. Tá bom? É só porque, se você vier pegar alguma prova que falar sujeito ao invés de competência, você já está abastecido da informação aí que é necessária para resolver a questão, ok? Então esses são os pilares básicos, tá bom? Básicos aqui para a gente formar um administrativo, tá? Trazendo aqui para os nossos fluxogramas, que eu gosto de fazer. Aqui, ó, nós temos a forma, a finalidade, a competência, o objeto e o motivo.
Perfeito? Forma, finalidade, competência, objeto e motivo. Até tem um motivo para eu colocar dessa forma, nessa ordem, justamente por quê? Porque eu faço diversos fluxogramas e mapas mentais, tanto da convalidação, anulação, revogação, em cima disso aqui. Ok? E vai ser muito importante para você, tá? Então, eu prefiro que você grave aqui, ó, ff.com, tá bom? Vamos lá, continuando com vocês. Olha só, competência. O ato administrativo ele não cai do céu. É necessário que alguém edite para que ele possa produzir efeitos jurídicos. É óbvio que alguém tem que editar. Beleza? Mas esse alguém ele vai estar determinado aonde? Na lei. E o que ele pode fazer? A lei também vai determinar. Perfeito? É necessário que alguém edite para que possa produzir efeitos jurídicos. Esse alguém é o agente público, também chamado por alguns de autores de sujeito, tá? Quando eu falo alguns autores, a de Pietro que fala isso. Então, quem é esse agente competente? É o agente público, que recebe essa competência expressamente do texto constitucional, através de lei, que é a regra geral, ou ainda, segundo o professor José dos Santos Carvalho Filho, que é o nosso querido e amado mestre Carvalhinho, através de normas administrativas. Perfeito? Neste último caso, o ilustre professor ele informa que, em relação aos órgãos de menor hierarquia, pode a competência derivar de normas expressas de atos administrativos organizacionais, que nesses casos, tais atos serão editados por órgão cuja competência decorre de lei. O que é isso? Eu tenho uma hierarquia, né? Eu tenho uma competência distribuída entre órgãos. Um órgão inferior ao outro, que você sabe que eu tenho a estrutura hierárquica do órgão, que a gente sabe, né, que é o IAS, que são os órgãos independentes, autônomos, superiores e subalternos. Ele pode derivar da competência do órgão superior. Perfeito? É o que ele está falando aqui. Vamos lá. Em outras palavras, a competência primária do órgão provém da lei. E a competência dos segmentos internos dele, de natureza secundária, podem receber definição através de atos organizacionais. Como assim, tio Geraldo? Vamos lá. Eu tenho aqui, vamos dar um exemplo. Eu tenho aqui Ministério da Saúde. Ministério da Saúde, show de bola. O Ministério da Saúde ele é enorme, tá bom? Ele tem as competências dele derivadas por lei, mas aqui dentro eu tenho coordenadorias, secretarias, eu tenho diversos órgãos aqui dentro. Perfeito? Então você já percebeu que quem atribui a competência a esse órgão, ao agente que aqui comanda, é a lei, é a Constituição Federal. Mas aqui dentro eu tenho uma distribuição interna de competências. Perfeito? Que são aquelas derivadas de normas administrativas, de acordo com o Carvalhinho. José dos Santos Carvalho Filho. Tá? É isso que ele quis dizer aí, tá bom? Vem. Sobre a competência, além de saber que se trata de um requisito sempre vinculado, eu quero que você tenha atenção aqui, ó, requisito sempre vinculado, sempre vinculado, sempre vinculado. O ato é importante entender ainda quais são as principais características enumeradas pela doutrina, perfeito? Aí a gente vai falar que ela é irrenunciável, que ela é improrrogável, enfim, eu vou chegar nesse ponto com vocês. Eu só quero que você fique atento aqui a uma paradinha que eu vou botar. Ó. ff.com, forma, finalidade, competência, objeto, motivo. Você viu ali no texto que ele falou que a competência será sempre vinculada? Galera, eu quero que você preste atenção numa coisa. Olha só, por que eu faço nessa ordem? Porque esses três primeiros aqui, a título de prova, serão o quê? Sempre vinculados. Perfeito?
A forma, a finalidade e a competência serão sempre vinculados. A forma com que o ato se exterioriza, a lei sempre vai determinar qual é. A finalidade sempre será o interesse público, a lei vai determinar qual é. A competência sempre estará vinculada à lei. Quando eu falo em vinculação, eu estou falando que não há margem de escolha pelo agente público. Não tem margem de escolha. Acabou. O agente público não tem como escolher. Está lá. Por quê? Porque é e pronto, acabou. Entendeu, meus amores? Perfeito? A lei vai determinar e pronto, acabou. Não tem margem de escolha. Agora, o motivo e o objeto, esses carinhas aqui, ó, eles podem ser discricionários. Eles podem ser discricionários. Por quê? Porque nessa discricionariedade, a lei vai permitir ser realizado uma margem de escolha. Lembrando que quem determina essa margem de escolha é a lei. Ele não vai pegar e escolher simplesmente o que ele quer e pronto, e acabou. Não. A lei vai dar o quê? Vai dar o quê? Algumas oportunidades e possibilidades. E dentre aquelas oferecidas pela lei, o administrador pode escolher. Entendeu? Foi? Então aqui, eu já adiantei algo que eu vou falar lá na frente com vocês, mas para vocês não ficarem perdidos, tá? Porque eu pedi para sublinhar quando a competência era vinculada, para tu não ficar perdido. Forma, finalidade, competência sempre vinculado, não há margem de escolha, sempre vinculado. O objeto e o motivo, eles podem ser discricionários. Por quê? Eles também podem ser vinculados. Mas esses dois são os únicos que podem ser discricionários. E discricionariedade é margem de escolha, e essa margem de escolha é conferida pela lei. Ok? Foi? Pode... Vou apagar, hein? Aperta o pause aí. Vamos lá. Aqui, ó, principais características enumeradas lá da competência. Lembrando que ele é sempre vinculado, tá bom? É um elemento sempre vinculado. Vamos lá. É irrenunciável. Já que prevista em lei, a competência é de exercício obrigatório pelo agente público sempre que o interesse público assim o exigir. Então, ele não pode renunciar. Não quero essa competência mais. Negativo. Ela é irrenunciável. Perfeita? Ela não é exercida ao livre-arbítrio do agente público. Perfeito? Mas exatamente aonde? Nos termos da lei. Tá? Exatamente nos termos da lei. E ele é que vai determinar os seus respectivos limites. Ok? 2. É inderrogável, ou seja, os agentes públicos devem sempre exercer a competência nos termos fixados e estabelecidos pela lei, sendo-lhes vedado alterar por vontade própria ou por atos administrativos o alcance da competência legal. Por quê? Gente, falou em competência, é ato vinculado, a lei vai determinar e pronto, acabou, não tem mais o que fazer. Mas eu vou editar um ato administrativo para aumentar. Não pode fazer isso. Ela é inderrogável, perfeito? E ela pode ser considerada improrrogável. Quando o agente público edita um ato que inicialmente não era de sua competência, isso não significa que a partir daí, então, ele se torne o único competente legalmente para exercê-lo, pois provavelmente o ato foi editado. Ou seja, pensa comigo, ele não era da competência dele, mas ele praticou aquele ato. Beleza, eu tenho um vício na competência. Mais à frente eu vou te explicar se esse vício tem como consertar ou se não tem como consertar, que é o tal do ato nulo e o ato anulável, que é passível de convalidação, e a gente já vai ver isso daqui, tá bom? Aqui, ó. Ela é intransferível. Deixa eu só finalizar aqui contigo, ó. E provavelmente o auto foi editado aqui, ó, em razão de avocação e delegação. Só para você ficar malandro, tá? Avocação e delegação. Muita gente erra isso, tá? Sublinha aqui, ó, no teu material, avocação e delegação, que eu vou botar um negocinho aqui agora para você, tá? Muita gente acha que, toma, é delegar, me dá, avocar. Não é bem assim que funciona. Pensa, olha só. Professor Geraldo Neto, e você, Mariazinha, que está aí em casa nos assistindo.
A competência de segurar o pilô é minha. Aí eu viro e falo assim, ei, Mariazinha, toma o pilô para você. A partir do momento que eu passei para Mariazinha a competência, isso aqui significa competência, tá? Ó. A bolinha significa competência. Que eu passei para Mariazinha, toma, o que eu fiz? Delegação. Quando eu falei assim, ei, Mariazinha, me devolve o pilô. Quando eu peguei de volta para mim, o que eu fiz? Eu fiz a revogação da delegação. Perfeito? É a revogação da delegação. Foi? Foi? Porque eu peguei o que era meu. Lembrando que a delegação ela pode ser feita para os lados. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha, não é isso? Quero fazer um convite muito especial para vocês conhecerem o nosso trabalho aqui do Lá Concursos. É uma escola 100% virtual que está há 10 anos, quase 10 anos no ar, atendendo diversos cursos online do Brasil todo, e nós fizemos aí, preparamos, elaboramos um super curso online para a Secretaria da Administração Penitenciária. Estamos atendendo 100% ponto a ponto do digital, 2 cargos, oficial administrativo e o cargo de analista administrativo. Ambos cursos completos, atualizados, com professores top de linha. Bacana? Então, convido vocês a assistirem esse restante dessa videoaula demonstrativa e fazer o nosso super curso online. Aqui no Lá Concurso, nós temos o melhor custo-benefício do mercado, podem ter certeza disso. E aqui no Lá Concursos, presta atenção, olha só, curso completaço, ponto a ponto digital para oficial administrativo por apenas 10 parcelas de R$ 28,00 e para o cargo de analista 10 parcelinhas de R$ 32,00. Bacana? Espero vocês. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Fui. Clique lá.